Eu quero ler aqui um texto de Lucas, capítulo 10, verso 41 e 42. Eu quero falar com você nessa manhã sobre quando o serviço rouba a presença, tá? Como assim, pastora? Você já vai entender. O livro de João, capítulo 10, verso 41 e o verso 42, ele fala algo muito poderoso, um episódio muito tremendo, que diz assim, ó: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Qual que é a primeira informação? O Senhor adverte, chamando ela 2 vezes: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Eu quero falar com você, não só com você que serve na igreja. Eu quero falar com você que se sente exausto no seu trabalho. Você tem trabalhado muito, tem sentido muito cansado, né? Tem sentido fadigado. E eu quero dizer algo para você nessa manhã, que nem sempre todo o cansaço ele vem do excesso de serviço, do excesso das agendas, né? Do excesso de servir na igreja. Mas você precisa entender uma coisa, que tem algo muito interessante, e é uma coisa que a gente tem visto muito nesses últimos tempos, e por isso que eu quero compartilhar com você. O grande problema não está no excesso, até porque você acha que o cansaço que você está sentindo está vindo do excesso. O grande problema é que muitas vezes esse cansaço ele vem de ausência de presença de Deus no meio desse processo que você está vivendo nesse momento. Seja ele em servir na igreja, seja ele aí na sua empresa, aonde você trabalha. Nós temos que entender que tudo tem um processo e tem um propósito. E nós temos que ter muita sensibilidade para discernir se o que eu estou fazendo é o que está me cansando, ou o que está me cansando é porque eu estou fora do propósito de Deus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas elas estão deixando de cumprir a sua missão na terra, porque estão dizendo que estão muito cansados. Elas entregam as suas lideranças, elas renunciam àquilo que Deus confiou nas suas mãos, porque dizem: eu estou me sentindo muito sobrecarregado. Agora faça uma análise dentro do seu coração. O que te sobrecarrega são as funções? Ou esse resultado está vindo por causa da ausência da direção de Deus para a sua vida? Eu quero que você faça essa análise. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos muito preocupados
com algo, e pode ser que Deus não esteja ali. O propósito de Deus não esteja ali com você. Eu li aqui para você aqui o texto de Marta, a história de Marta, em Lucas 10:41, aonde o Senhor adverte ela, dizendo para ela: Marta, Marta, você anda inquieta, preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Marta estava preocupada com o quê? Com muitas tarefas. Qual que foi a opção que Maria escolheu? Ouvir a voz do seu mestre e estar aos seus pés. Sim ou não? Jesus, ele não está rejeitando o serviço de Marta. Ele só está confrontando a prioridade dela. Quando você olha para esse texto, você vê até um conflito ali. Marta até meio indignada, que ela está fazendo um monte de coisa e Maria estava ali aos pés do mestre, mas ela não entendeu o que realmente Deus queria. Você está entendendo? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar aqui uma coisa aqui, e não é contra ao seu emprego, as suas agendas de trabalho. Eu estou falando aqui que há muitas pessoas que reclamam do excesso, mas nesse excesso está escondendo uma falta. A ciência fala sobre isso, que todo excesso esconde uma falta. E toda pessoa que vive o excesso, ela não prospera. Ela anda em círculo. Você já ouviu alguém dizer assim: eu trabalho, e parece que eu não vejo a cor do dinheiro. E o Senhor está dizendo para você nessa manhã: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Eu tô arrepiada aqui já. Pastor, então eu não tenho que me preocupar em trazer o pão para minha casa? Não fuja do contexto do que eu estou te dizendo. Porque a pessoa, quando ela é confrontada, é automático. Ela já quer arrumar um aditivo para confrontar o que Deus está falando. O Senhor está dizendo, sabe o que para você? Se você tivesse a dedicação e a preocupação com o seu chamado, com a obra de Deus, da mesma forma que você tem a preocupação e a dedicação com o seu emprego, com a sua empresa, com as suas agendas de trabalho, você estaria rico, meu irmão. Rico, próspero, espiritualmente falando. O grande problema é que nós priorizamos mais aquilo que para nós traz conforto. Aquilo que para nós vai trazer o que, irmãos? Prosperidade. Só que a prosperidade sem presença de Deus não tem paz. Quantos milionários, bilionários, trilionários, pessoas que estão dentro de mansões luxuosas, estão vazios na sua alma, que quando olha da sacada das suas mansões e vê um pobre lá embaixo, e vê um camarada só com uma bicicleta que nem funciona direito, mas sorrindo, com o rosto formoso,
Há muitos que pensam, sabe o quê? Eu daria toda a minha riqueza para ter o sorriso que ele tem. Recentemente, em uma universidade dos Estados Unidos, um jovem matou uma outra pessoa. Sabe por quê? Porque ele queria ter a alegria que ele tinha. Ele queria ter a amizade que ele tinha. E o que matou era rico, de família nobre nos Estados Unidos, mas era pobre de espírito. E a sua pobreza de espírito, as suas amarguras, as suas prisões espirituais, levou ele a cobiçar a alegria do outro e ceifar a vida do outro. Como se não bastasse aqui no nosso país, no Brasil, um homem que era vizinho de uma família cristã, de uma igreja, da congregação cristã, ele matou o pai e o filho. Sabe por quê? Só porque eles eram felizes. Tinha uma família feliz. E aquele homem, pobre de espírito, amargurado da sua alma, foi lá, entrou dentro da casa da família, ceifou a vida do pai e do filho. Nessa manhã o Senhor nos faz refletir, meu irmão. Qual é o propósito de você estar aí? Qual é a intenção de você estar aí? Tudo tem que ter um propósito, irmãos. Tudo precisa ter uma direção de Deus. O propósito de eu trabalhar é de dar o bom e do melhor para minha família. Tá, mas eu quero saber também das coisas espirituais. E a sua vida espiritual, como que está? Jesus está na casa, Marta preocupada em preparar o alimento, e Maria quis estar aos pés do Senhor. Aquilo ali traz uma analogia muito forte sobre dois perfis de pessoas. Aquelas que se preocupam em trabalhar e trabalhar muito. Estou falando de excesso. Só que você precisa entender, meu irmão, que a sua vida espiritual precisa estar alinhado com o seu financeiro também. Eu contei aqui outro dia sobre uma empresa americana de fast food, tipo o McDonald's, só que é de frango lá nos Estados Unidos. Eu contei aqui outro dia que o dono, quando Deus deu para ele um projeto, ele quis fazer diferente das outras empresas de fast food que trabalham de domingo em domingo. Ele disse: no domingo eu vou fechar minha empresa e todos vocês, eu quero que vocês passem com as suas famílias e congreguem e sirva a Deus. E ele traz uma visão, um propósito para a sua empresa. Totalmente fora da lógica. Totalmente fora da lógica. O que acontece? Escuta o que acontece, meu irmão. As pessoas disseram: você vai quebrar. Não faz sentido. Você está com uma loja aqui, aí do lado tem Burger King, do outro lado tem McDonald's, eles vão faturar, eles vão te engolir. Não. O propósito do coração dele foi mais forte do que as vozes externas. Ele bate o martelo e assim funciona. Hoje é a empresa que mais fatura. Ela fatura mais do que Burger King, fatura mais do que McDonald's, fatura mais do que essas empresas. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele decidiu de fazer como Maria e não como Marta.
Como que está o seu coração, meu querido? Aonde está o seu coração? Deus está preocupado com o seu coração. Se teu coração estiver no dinheiro, se o teu coração estiver na ganância, você não vai prosperar, meu queridão. Você não vai prosperar. Você precisa equilibrar esse negócio aí. Você precisa equilibrar. Esse cenário de Marta e de Maria, de Lucas 10, 41, 42, nos ensina algo muito forte. Muito poderoso. Sobre equilíbrio. Equilíbrio. Nós precisamos equilibrar. Nós precisamos olhar sim para aquilo que traz o mantimento, que é a porta de emprego. Precisamos olhar, claro, mas nós não podemos esquecer a nossa vida espiritual, meu irmão. Aí você está num compromisso com Deus. Aí naquele dia que você está no compromisso com Deus, que você poderia ajustar o seu horário, porque você fez um compromisso com Deus, para estar no horário ali, que você precisa estar. Aí não. Aí você quer trabalhar mais um pouco, porque você acha que vai dar o horário, e de repente você se vira nos 30, sai igual um maluco, igual um doido, para cumprir o seu horário, supostamente com Deus. Aí você não chega no horário, e se chega todo bagunçado, chega todo acelerado. Aí quando você vai entregar aquilo que é para você entregar para o Senhor, você entrega até de qualquer jeito, porque você já veio todo bagunçado, e não é assim que funcionam as coisas. Não é assim. Se você fez um compromisso com Deus, meu irmão, honra esse compromisso. Honra. Vou ler de novo aqui para a gente finalizar essa reflexão. Escute só. Lucas 10, 41, 42. O Senhor diz: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Você está preocupado com o quê? Está inquieto com o quê? E o porquê que você já não fez um movimento diferente, como Maria, e ainda não se prostrou? E disse: Senhor, me perdoe. Faz todo sentido. Eu estou preocupado, sim. Estou inquieto, sim. E infelizmente, eu estou mais focado em fazer do que ser. Eu estou mais preocupado nos meus afazeres do que se prostrar nos seus pés e buscar uma direção. Essa inquietude que Jesus está dizendo para Marta fala de ansiedade. Essa preocupação fala de insegurança. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Sabe por que desse teu excesso? Por conta desses serás. Será? Será? Como você não resolve isso, se transforma em excesso. Então não é as coisas com Deus que está te pesando. Não é. São os seus serás. São as suas faltas. São os seus medos.
Não tem nada a ver com obra de Deus. Não tem nada a ver com o cargo que você tem na igreja. Tem a ver com seus conflitos internos. Tem a ver com os seus medos, porque você gasta tanta energia pensando no que vai fazer e como vai fazer, que quando você chega para executar, você já está cansado. É como uma memória de computador. Se ela tem 254 GB e eu começo a processar e colocar tanta coisa nele, daqui a pouco ele entra em loop. E ele não vai funcionar. E ele vai dar pau. Porque ele cabe 256 GB de memória. E eu tô colocando tanta informação nele, mas tanta informação nele que ele não dá conta. Tá você aí com essas vozes externas do diabo na tua cabeça. Tá você aí com essas vozes que diz que você não é capaz, que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Aí você vai deixando isso entrar, aí daqui a pouco a memória foi embora, irmão. Tá preocupado com o quê, Marta? Tá preocupado com o quê? Você tem que preocupar com o seu coração. Você tem que preocupar com a sua vida espiritual. Você tem que preocupar com a tua mente, que está a ponto de pifar. Teu corpo está gritando, pedindo socorro. São dores no corpo todo. É diabetes, é não sei o que, é o corpo gritando, dizendo, calma. É dores contínuas na cabeça. É dor na coluna, é dor nos ombros. Calma! Ei, Marta! Vai devagar. Eu tô aqui. Faça como Maria. Pisa um pouquinho no freio, Marta, e vem aqui conversar comigo. Não adianta, meu irmão, você ajustar a sua agenda e colocar um monte de coisa, se o coração está longe do Senhor, se o coração está distante de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas se perdendo no caminho. Tem pessoas que têm chamado de Deus. Estão se perdendo no caminho porque não está administrando bem aquilo que Deus colocou na sua vida. Tem pessoas que Deus dá uma empresa e Ele quebra. Quebra. Sabe por quê? Porque não sabe administrar o tempo e o propósito. Aí todo excesso esconde uma falta. Aí tem pessoas que têm aquela necessidade ou de reconhecimento, ou esconde aquela falta de prosperidade, aí agora que está com o negócio na mão, ele quer ser muito próspero, aí começa a trabalhar igual um louco, totalmente desordenado. Não tem coordenação no seu tempo. Não tem administração no seu tempo. Esses dias a gente foi comer num lugar, eu achei muito interessante. Porque nós chegamos lá, era 10 e pouquinho depois do culto. Nós chegamos lá e a moça falou bem assim, ó. Que já estava acabando já o espetinho. Aí, me chamou a atenção. A gente sempre gosta de comer em 2 lugares. No Irmão João Galho e no outro lugar também aí. Aí nós chegamos lá, são 2 mulheres que administram. É uma herança do pai.
Aí, eu falei, mas como assim? É que elas têm uma meta. Elas fazem tanto espetinho por noite. Bateu aquela meta, e aquela meta elas vão embora e pronto, acabou. Para não se tornar escravo do trabalho. Agora eu te falo com quem que elas aprenderam isso. Vendo o pai e a mãe trabalhar igual um louco, chegar em casa 2 horas da manhã e no outro dia, meu irmão, ter que levantar cedo para preparar as coisas para ir de noite e de novo trabalhar. Isso é vida? Não, isso é escravidão. 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 E elas falaram, a gente trabalha com meta. Agora fala pra mim se não estão prosperando. Meu irmão, quem trabalha com meta, com propósito divino e com organização, duvido não prosperar. Impossível não prosperar. Impossível não prosperar. Aí tá você aí sem meta, sem objetivo, sem propósito, sem colocar Deus no negócio. Aí tá igual um louco. Trabalha pra lá e pra cá, blá, 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 blá. Aí não vê a cor do dinheiro. Aí não consegue prosperar. Aí você tá doido pra desmembrar de um lugar, pra focar só nesse negócio. Aí você fica inseguro de desmembrar daquele lugar pra ficar só no seu empreendimento. Porque você tá olhando pro seu empreendimento, tá rendendo do jeito que você queria. Você quer que renda do jeito que você quer, meu irmão? Coloca propósito, coloca a meta, coloca a organização nesse negócio. E aí te prepara. Que com a espiritualidade em Deus, duvido você não prosperar. O que eu ia falar não tinha nada a ver com o que estava escrito aqui. Mas se o que eu estou falando é o que Deus quer, receba porque é uma resposta de Deus para o teu coração. Cuida da tua família. Não adianta você ficar igual um louco trabalhando e você não ter tempo para o teu filho. Não ter tempo para a tua esposa. Não poder tirar um final de semana, irmão, para passear. Você não tira um sábado para passear. Você não pode sair porque o teu serviço está te prendendo. Aí não prende só você, prende a tua casa também. Ah, mas é promessa de Deus, Deus usou, Deus falou. É, mas será que você está sabendo administrar o que Deus falou? Aí, se daqui a pouco teu marido surtar, tua esposa surtar, o teu filho se deprimir, ficar depressivo. Ah, mas eu só cumpri o que Deus falou. Ah, não vem com essa conversa não, meu irmão. De crente bocó, que tá cheio de crente, irmão. Que dá até... que vem tomar responsabilidade das suas irresponsabilidades. É mais fácil colocar na culpa de Deus. Isso não é correto, irmãos. Isso não é certo. E tem gente que está fazendo isso. Aí você faz isso, teu filho está vendo isso, não vai querer nem colocar o pé numa igreja. Ou quando ficar com seus 18 anos, vai picar o pé no mundo. Porque assistiu o pai trabalhando igual um louco, porque disse que Deus mandou. Aí ele não vai querer servir esse Deus. Então vamos saber separar as coisas. Vamos saber dividir as coisas. Se dedique ao seu trabalho, se dedique à sua empresa, ao negócio que Deus te colocou, mas coloca limite nesse negócio aí. Coloca limite. Você sabe por quê? Porque tá cheio de gente aí que quando recebe o diagnóstico de uma doença paliativa e quando o médico fala você tem 6 meses de vida, aí ele consegue parar tudo para se dedicar a que ele deveria ter se dedicado desde o princípio. Não no final. Não no final. Não no final. Se dedicar só agora quer dizer que agora a tua família tem que ficar... Desculpa a palavra, irmão, grosseira. Com o resto que sobrou da tua vida? Você acha justo isso? Você acha justo isso?
Então cuidado, muito cuidado. Reflita e ajusta os seus horários de dedicação para sua casa. Porque se você adoecer hoje, são eles que vão ficar do teu lado. E não é justo ele ficar com o que sobra. Não é justo. Então coloca o pé no freio. Faça uma autoanálise, reflita bem no que eu disse aqui. Porque o que é mais precioso está aqui do nosso lado. O nosso filho, o esposo, a esposa, eles são mais preciosos do que qualquer coisa aqui na terra. Porque acima deles é o Senhor dos Exércitos. Fica com essa reflexão. Que Deus possa continuar ministrando no seu coração